Boa tarde, a paz do Senhor para quem é cristão, quem não é. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre Abraão. Abraão, ele é o pai da fé, a qual mesmo sem ver Deus, ele obedeceu. Em Gênesis, eu vou ler em Gênesis, capítulo 2. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, disse ao Senhor: sai da tua terra e da tua parentela que é teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Te serão benditas todas as famílias da terra. Bom, Deus ele chamou Abraão e disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela. E que eu quero trazer com isso? Que às vezes é necessário Deus nos tirar do meio da nossa parentela, do meio de familiares, para que a gente possa, para que possa se cumprir muitas promessas em nossas vidas. Às vezes a bênção de Deus é tão grande em nossas vidas, coisas grandes que é necessário mudar a nossa geografia, mudar nós de lugar, de uma cidade para outra, nos mudar de dentro para fora. Não tem a ver só com a mudança também física, né? Que ele sai de um lugar para o outro. Para que as mudanças de Deus também aconteçam na nossa vida, é necessário muitas coisas aqui dentro se mudarem. Mudar. Também, essa palavra também, que Deus abençoe, Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Que também falar sobre quebrando as maldições hereditárias, né? Como eu posso dizer, Deus ele tirou Abraão, falou para Abraão: sai da tua terra, e Abraão simplesmente obedeceu. E com ele foi sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. E lá nessa terra a qual eles chegaram, o Senhor abençoou grandemente Abraão e Ló. E foi necessário, chegou um certo tempo da sua caminhada que foi necessário eles se separarem, porque havia briga entre os pastores. E nesse tempo, Deus falou para Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade cheia de pecado, onde já estava abominável, onde Deus veio a chuva de enxofre, a qual Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão orou ao Senhor: se tivesse pelo menos 50 justos, ou 40, ou 30, ou 20, ou 10, Deus não destruiria. Mas não havia sequer um justo. Por amor a Abraão, Deus livrou Ló. E naquela cidade Ló já estava tão acostumado à cultura, aos costumes de pecado, a qual ele não queria sair dali. E o Senhor enviou anjos, a qual quando os anjos chegaram lá, os homens daquela cidade queriam até abusar deles. E Ló ofereceu suas filhas, a qual eram virgens, moças, para não tocarem, mais lá adiante da história. Estou só resumindo. E Ló não queria sair, e foi necessário os anjos pegarem pela mão e tirarem daquela cidade. Quando os anjos tiraram Ló daquela cidade, foi destruída totalmente. E a sua esposa olhou para a palavra de Deus, não fala o nome dela. O anjo falou: sai e não olhe para trás. E a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Muitas vezes é assim na nossa vida. Quando a gente olha muito para o passado, olha para trás, a gente fica paralisado no meio da caminhada. Às vezes nos lamentamos, mas como a palavra de Deus diz, né? Quando você não chega de lugar, a gente não pode ficar olhando para trás ou ficar revendo. Tem da história de Ló, sobre a destruição, que tem no Gênesis capítulo 19. Ló recebe 2 anjos em sua casa, fala sobre que Deus enviou os anjos, a qual eu tinha falado, e os moradores daquela cidade queriam, já existia desde a antiguidade, homossexuais, que era homem com homem, e entre outras coisas já existia já. E a destruição tem 19, capítulo 24. Capítulo 19, versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu,
sobre Sodoma e Gomorra e derrubou aquela cidade, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade. E a mulher de Ló olhou para trás e convertida numa estátua de sal. E no capítulo de 29, aconteceu que destruindo a cidade, a campina, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição daquela cidade. Ló habitava. E subiu Ló e habitou nos montes com suas filhas, porque temia em Zoar. E habitou em uma caverna com 2 filhas. A primogênita disse a menor: não há varão na terra que entre nós, segundo o costume da terra. Vinha dar de beber nosso vinho do nosso pai, dê-nos com ele para que venha e conservemos nossa semente. Então, Deus tirou eles lá. E Ló e suas filhas foram para uma caverna, a qual a menor disse para a maior que não havia homem naquela cidade. O costume era um privilégio deixar descendentes. O costume tinha que sempre ter descendentes. Então elas saíram de Sodoma e Gomorra e levaram o vinho e deram para o seu pai e coabitaram com eles. A palavra de Deus também fala que é abominação parente com parente, pais e filhos, parentes primeiro e segundo grau. Hoje em dia as pessoas dizem que é normal, mas Deus abomina esse tipo de relacionamento. E como se diz, e outra reflexão que traz, que muitas vezes Deus nos tira de Sodoma e Gomorra, também representa um mundo de pecado. Muitas vezes Deus nos tira de lá para que tenhamos uma vida de separação. Mas como se diz, como Deus nos tira do mundo, mas muitas vezes o mundo ainda não saiu de dentro, como se diz. Às vezes Deus nos tira do mundo, do pecado e tudo mais, mas o mundo ainda não saiu. Como tem pessoas que ainda não estão bem convertidas no começo da caminhada, em minha caminhada. E elas conceberam, e dessa geração, a qual elas conceberam seus pais, vieram a geração do Amomitas e Moabitas. Era uma geração amaldiçoada, porque era um povo a qual era muito, como posso dizer, um povo muito cruel, povo de guerra, homens valentes, idólatras. Naquele tempo eles adoravam vários deuses e eles matavam crianças de todas as idades. Mulheres grávidas faziam muitas atrocidades, a qual não agradava o Senhor. E essa virou uma maldição amaldiçoada, né? Mas o que eu quero dizer com isso? E mais lá na frente, fala também sobre a história de Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Por ela andar com uma mulher de Deus, o Senhor abençoou ela. Ela aceitou a Deus como seu único salvador. E Deus mudou a história dela totalmente. Quebrou as maldições. O que eu quero lhe trazer como lição? Que não importa de onde você veio, qual família da onde o Senhor te tirou, de qual família. É isso que eu queria tocar, o tema. As maldições hereditárias. Que Deus ele tem poder de transformar as maldições em bênçãos em nossas vidas. Ele tem poder de transformar as trevas em luz, a guerra em paz, as nossas tristezas em alegrias. Ele pode curar nossos traumas e as piores feridas emocionais. E como você pode vir numa família as pessoas não dão muito valor, são poucos dons. Existem as maldições hereditárias. Tipo, por exemplo, você veio de uma família a qual meu pai bebia, minha mãe bebia, fumava e etc. Aí os filhos continuam no mesmo caminho, segue-se. Vão caminhando pelas mesmas práticas. E vai gerando e tudo mais. Tipo, também em relacionamentos. Eles casam e descasam, casam e descasam e nunca são felizes, nunca acham a pessoa certa. Tipo, ficam infelizes no relacionamento, na área emocional. Tipo, também na área financeira, parece que ninguém prospera. Na área de vícios, né? De drogas, entre mais. Então, são maldições hereditárias. Tipo também, por exemplo, de gravidez na adolescência. Minha mãe engravidou na adolescência. Chegou na mesma fase e você engravidou. Ou vai se seguindo se você for parar para pensar na história. Se for para pensar, olhar, puxar o histórico familiar. Essas são as maldições hereditárias, mas Deus ele tem o poder de mudar essa história a partir do momento que você aceita Ele. Procura viver uma vida de acordo com a sua vontade, de orar, jejuar, se separar. Viver o máximo, se dedicar ao Senhor. Não é fácil. Se eu falar, é fácil ser cristão, eu estou mentindo.
É difícil você renunciar a muita coisa. Por amor a Cristo é necessário renunciar muitas coisas. É igual na vida, para que a gente venha crescer tanto espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, é necessário a gente abrir mão de relacionamentos, de lugares, de pessoas, de muitas coisas, para a gente alcançar certos objetivos, igualmente com Deus, para a gente ter uma vida mais de intimidade, de crescer espiritualmente, a necessidade de renunciar a muitas coisas. Então, é essa palavra que eu queria trazer. Deus tem poder de quebrar maldições. E às vezes, para que essas maldições venham a ser quebradas, é necessário até o Senhor nos tirar do meio da nossa família, necessário nos levar para outro lugar, para outra cidade. Às vezes, muitas vezes não entendemos no começo o trabalhar, mas como se diz, o processo fere, mas o propósito cura. Lá na frente, Deus tem um propósito. Nada é por acaso, nada é em vão, tudo é para um aprendizado. Diz também que, por exemplo, por mais que Ruth passou por dores, por perda, Deus preparou o melhor para ela. Um relacionamento feliz, foi próspera em tudo, mas foi necessário passar pelo processo, pela dor, pela perda. Às vezes é necessário a gente passar, mas Deus está conosco. Também sobre a história de José, o processo a qual ele passou, ele sonhou, por ele sonhar ele foi perseguido por seus irmãos e tudo. Mas tudo colaborou para que as promessas de Deus fossem cumpridas na vida dele. Às vezes o Senhor nos mostra onde a gente vai chegar, mas Ele não mostra o processo, porque se Ele fosse mostrar o processo, quem queria passar José de prisioneiro a governador? Ele ia ser governador do Egito, mas até para ele chegar lá, para ser governador, ele foi vendido, foi humilhado, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, foi para a prisão, sofreu. Mas o Senhor, na hora certa, o Senhor mudou a história dele. E grande bênção o Senhor entregou para ele, assim é nas nossas vidas. Quem sabe você é o único evangelho da sua família e diz, Senhor, eu sou a única porque sou eu. Mas o Senhor, nenhuma promessa de Deus na nossa vida é em vão. Tudo que Ele faz é por um propósito maior. E essa palavra, Deus ele tem o poder de transformar as maldições em bênçãos. Você pode ser o primeiro a ser abençoado através da sua vida. Você é a resposta de Deus na vida de alguém. Então não desista do seu chamado, do seu propósito. Não é fácil. Não é fácil na caminhada, muitas vezes queremos desistir. Mas é nos momentos mais difíceis que o Senhor chega e nos levanta. Por nós mesmos, muitas vezes na caminhada a gente já teria desistido. Mas é nesses momentos que Deus chega e nos restaura e nos levanta. Que cada dia Deus venha abençoar a sua vida. E você também tem o poder de decidir, como se diz, de não querer levar essa vida. Como a cada amanhecer, a cada novo dia, você tem escolha de querer mudar, de não querer mais levar essa vida. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração. Que a palavra de Deus nos transforma e nos liberta. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. E que Jesus te abençoe.